Quanto custa a alma de um império? E quem, no final, paga a conta de sua ambição? Em Boston, no outono de 1773, essa pergunta pairava no ar salgado do porto, densa como o nevoeiro da manhã. A cidade pulsava com uma febre contida, um ressentimento fermentado ao longo de uma década de decretos e impostos lançados de Londres, a 3.000 milhas de distância. A questão não era o dinheiro, não realmente. Era sobre algo muito mais inflamável, o controle. A Companhia das Índias Orientais, um colosso comercial, que era a própria encarnação do poderio britânico, estava à beira da falência. Para salvá-la, o parlamento em Londres concebeu um plano que parecia genial em sua simplicidade: a Lei do Chá. A lei não criava um novo imposto, pelo contrário, concedia à companhia um monopólio que lhe permitia vender seu chá diretamente nas colônias, contornando os comerciantes locais e, crucialmente, vendendo-o a um preço mais baixo do que qualquer outro, incluindo o chá contrabandeado que inundava o mercado. Aqui reside o primeiro paradoxo desta história. Por que uma população se levantaria em fúria contra um produto mais barato? A resposta é o veneno escondido na colher de açúcar. Ao aceitar aquele chá, os colonos estariam tacitamente concordando com o direito do parlamento de taxá-los sem seu consentimento. Era um cavalo de Troia mercantil. Boston não era uma cidade qualquer. Era o coração pulsante da dissidência americana, um labirinto de ruas de paralelepípedos onde a rebelião era discutida em tavernas escuras e planejada em reuniões secretas. No centro desta teia estava Samuel Adams, um homem que parecia ter nascido para a agitação. Mestre da propaganda, com uma mente afiada para a estratégia política, Adams via na Lei do Chá não uma crise, mas uma oportunidade de ouro. Ele compreendia que as massas não se movem por argumentos constitucionais abstratos, mas por símbolos poderosos. O chá tornou-se esse símbolo, uma xícara de tirania. Ao seu lado, mas com motivações mais terrenas, estava John Hancock, o homem mais rico da Nova Inglaterra, cuja fortuna se baseava em grande parte no lucrativo negócio do contrabando. A Lei do Chá era uma ameaça direta aos seus lucros, unindo perfeitamente o princípio patriótico ao interesse pessoal. Hancock era o dinheiro, Adams, a ideologia. Juntos, eles formavam uma aliança perigosa para a coroa. Do outro lado da barricada estava o governador Thomas Hutchinson, um legalista nascido em Massachusetts, preso entre sua lealdade ao rei e a fúria crescente de seus compatriotas. Ele se tornou o rosto da autoridade odiada, um homem que acreditava na lei e na ordem em uma cidade que estava prestes a explodir. Os arquitetos da desobediência eram os Filhos da Liberdade, uma organização secreta que operava nas sombras. Eram artesãos, comerciantes, advogados e estivadores, unidos por um juramento de resistir à tirania britânica. Suas reuniões aconteciam em locais como a Taverna do Dragão Verde, sob o disfarce de encontros sociais. Lá, entre canecas de cerveja e o fumo denso dos cachimbos, eles teciam a teia da Revolução. A chegada dos primeiros navios de chá, o Dartmouth, o Eleanor e o Beaver, elevou a tensão a um ponto insuportável. Ancorados no porto, seus porões abarrotados com o produto da contenda, eles eram como bombas relógio flutuantes. A lei era clara: se a taxa de importação não fosse paga em 20 dias, a carga seria confiscada pela alfândega e vendida em leilão, forçando os colonos a engolir o chá e, com ele, o princípio que tanto detestavam. O prazo final era 17 de dezembro. A contagem regressiva havia começado. Samuel Adams e os Filhos da Liberdade sabiam que petições e protestos pacíficos não seriam suficientes.
Era preciso um ato de desafio tão espetacular, tão audacioso, que sua mensagem ecoaria por todo o Atlântico. Eles não planejavam um motim, mas uma operação militar. A cidade fervilhava com panfletos e discursos inflamados. Reuniões de massa eram realizadas na Old South Meeting House, o único edifício grande o suficiente para conter a multidão enfurecida. Milhares de cidadãos de Boston e das cidades vizinhas se reuniam para debater o destino do chá. As discussões eram um teatro político cuidadosamente orquestrado por Adams. Ele permitia que as vozes da moderação fossem ouvidas apenas para demoli-las com sua lógica afiada e seu apelo apaixonado à liberdade. Enquanto isso, nos bastidores, os preparativos para a festa do chá avançavam com precisão militar. Grupos foram organizados, líderes designados e um código de conduta estabelecido. O objetivo era claro: destruir apenas o chá. Nada mais deveria ser tocado. Não era um ato de pilhagem, mas uma declaração política calculada. A disciplina era essencial para transmitir a mensagem correta. Eles não eram uma multidão descontrolada, mas cidadãos determinados defendendo seus direitos. Os disfarces de índios Mohawk foram escolhidos por uma razão dupla. Era um símbolo de uma identidade puramente americana, distinta da britânica, e também uma forma prática de ocultar seus rostos da inevitável retaliação das autoridades. Era um teatro de guerrilha projetado para humilhar o poder imperial. A tensão nos dias que antecederam o prazo era palpável. O governador Hutchinson, entrincheirado em sua mansão, recusava-se a ceder. Ele ordenou que os navios de guerra britânicos, o Active e o Kingfisher, bloqueassem a saída do porto, impedindo que os navios de chá partissem sem descarregar. Ele acreditava que, encurralando os colonos, forçaria sua submissão. Foi um erro de cálculo catastrófico. Hutchinson não compreendeu que estava lidando com homens que haviam passado do ponto da negociação. Para eles, a questão não era mais sobre o desembarque de uma carga, mas sobre quem governaria Massachusetts, um parlamento distante ou eles mesmos. Cada movimento do governador, projetado para afirmar a autoridade real, apenas fortalecia a determinação dos patriotas. Ele se tornou, sem saber, o melhor recrutador para a causa revolucionária. O Império pensava que estava negociando com chá, mas na realidade estava negociando com fogo, e o porto de Boston foi a primeira faísca nesse incêndio. A cidade prendia a respiração, esperando o sinal. A questão não era mais se, mas quando. A atmosfera estava carregada de uma eletricidade perigosa, a calma antes da tempestade, que mudaria o mundo para sempre. A escolha era simples e terrível: aceitar um monopólio barato ou atear fogo ao próprio sustento em nome de um princípio. E você? O que defenderia com mais paixão? Seu bolso ou seus direitos? Deixe sua escolha nos comentários. 16 de dezembro de 1773. A noite desceu sobre Boston como uma mortalha de gelo e expectativa. A Old South Meeting House estava lotada, com mais de 5.000 almas se espremendo para dentro, enquanto milhares de outras se acotovelavam do lado de fora, sob a chuva fina e congelante. A reunião era o clímax de semanas de impasse. A palavra final do governador Hutchinson havia chegado. Os navios não receberiam permissão para partir. O chá seria descarregado. A lei seria cumprida. Um silêncio pesado caiu sobre a congregação. Foi então que Samuel Adams se levantou, com uma calma deliberada que desmentia a tempestade. Prestes a irromper, ele pronunciou as palavras que eram o sinal combinado. Esta reunião não pode fazer mais nada para salvar este país. Um grito de guerra selvagem ecoou do fundo da galeria. Uma imitação do grito dos guerreiros Mohawk era o gatilho.
A reunião se desfez em um caos ordenado. Homens saíam apressadamente do prédio, seus rostos endurecidos pela determinação. O teatro político havia acabado. A ação estava prestes a começar. Das portas da casa de reuniões e das tavernas vizinhas emergiram figuras fantasmagóricas. Eram dezenas, depois mais de 100 homens. Seus rostos escurecidos com fuligem e graxa, suas cabeças adornadas com penas e seus corpos envoltos em cobertores. Eram os Mohawks. Movendo-se com uma disciplina silenciosa, eles marcharam em 3 colunas em direção ao cais de Griffin, onde os 3 navios de chá balançavam suavemente na maré. A multidão, agora com milhares de pessoas, os seguia, formando um semicírculo silencioso ao longo do cais, testemunhas de um ato de rebelião sem precedentes. Não havia gritos de bêbados, nem a fúria desordenada de um motim. Havia uma solenidade sombria, um sentimento de que estavam cruzando um limiar do qual não haveria retorno. Os marinheiros a bordo dos navios de guerra britânicos, ancorados a poucas centenas de metros de distância, observavam em um silêncio chocado. Suas ordens eram para não interferir a menos que as tropas do governador fossem atacadas. Mas não havia tropas. Hutchinson havia perdido o controle da cidade. Naquela noite, Boston pertencia aos Filhos da Liberdade. Os Mohawks se dividiram em 3 grupos e embarcaram nos navios Dartmouth, Eleanor e Beaver. Eles pediram as chaves dos porões aos capitães, que sabiamente não ofereceram resistência. O trabalho começou. Com machadinhas e machados, os homens arrebentaram as 342 caixas de chá, cada uma pesando cerca de 180 quilos. O som da madeira se partindo ecoava pela noite fria, uma percussão rítmica de destruição. O conteúdo, mais de 46 toneladas de chá, o suficiente para preparar 18 milhões de xícaras, foi despejado nas águas escuras do porto. O trabalho era árduo e metódico. Durou quase 3 horas. A disciplina era notável. Um dos participantes que tentou esconder um pouco de chá em seus bolsos foi imediatamente repreendido, despojado do chá roubado e expulso do grupo em desgraça. Um único cadeado que foi quebrado acidentalmente foi substituído no dia seguinte. Esta não era uma pilhagem, era um ritual de sacrifício, a destruição deliberada de uma propriedade valiosa para enviar uma mensagem inequívoca a Londres. A mensagem era clara: a soberania americana não estava à venda. Enquanto a maré se tingia de marrom com o chá destruído, o significado do ato começou a se assentar. Era um desafio direto, um tapa na cara do rei e do parlamento. A destruição de propriedade privada em tal escala era um crime grave, um ato de traição. Todos os que participaram, todos os que assistiram em aprovação silenciosa, eram agora cúmplices. Eles haviam queimado as pontes para um possível recuo ou reconciliação. O valor do chá destruído, estimado em cerca de $1 milhão em dinheiro de hoje, era imenso, mas o valor simbólico era incalculável. Era o som do rompimento. Em poucas horas, um grupo de colonos disfarçados havia conseguido o que anos de petições e debates não conseguiram. Eles haviam tornado o conflito inevitável. Eles haviam forçado a mão do Império, sabendo que a retaliação seria rápida e severa. Mas essa era precisamente a intenção. Samuel Adams e seus estrategistas entendiam que a única maneira de unir as 13 colônias díspares era através de um inimigo comum e de uma opressão compartilhada. Ao transformar Boston em um mártir, eles esperavam acender um fogo revolucionário em toda a América. Quando o último baú foi esvaziado, os Mohawks varreram os convéses dos navios, colocaram tudo em ordem, exceto o chá destruído, e se desculparam com os capitães por qualquer inconveniente. Depois,
silenciosamente como chegaram, eles se dispersaram na noite, desaparecendo nas vielas e ruas de Boston, despindo-se de seus disfarces e se tornando novamente artesãos, comerciantes e trabalhadores. A cidade ficou em um silêncio atordoado, o cheiro de chá molhado pairando sobre o porto como um perfume fúnebre. O triunfo era misturado com um profundo sentimento de apreensão. Todos sabiam que a resposta de Londres seria esmagadora. Paul Revere, um dos participantes, já estava selando seu cavalo, preparando-se para cavalgar até a Filadélfia e Nova York para espalhar a notícia. A notícia da audaciosa destruição da propriedade da coroa viajaria rápido e, quando chegasse a Londres, provocaria uma raiva no coração do Império como não se via desde os tempos das grandes rebeliões. Em Londres, o ar no parlamento britânico era pesado de indignação. A notícia da festa do chá de Boston, que levou semanas para cruzar o Atlântico, explodiu na capital como uma bomba. A destruição deliberada de propriedade privada, a humilhação da autoridade real, a audácia dos colonos disfarçados de selvagens, tudo isso foi visto não como um protesto, mas como um ato de insurreição aberta. O rei George III, um homem que prezava a ordem e a autoridade acima de tudo, ficou lívido. Para ele, a questão era simples: ou a Grã-Bretanha governava a América, ou não governava. Não havia meio termo. No parlamento, as vozes da moderação, como as de Edmund Burke e William Pitt, que pediam cautela e reconciliação, foram abafadas por um coro de fúria. A nação exigia vingança. Boston, o foco da rebelião, deveria ser punida de forma tão severa que serviria de exemplo para todas as outras colônias. A hora da paciência havia acabado. A hora do castigo havia chegado. O Império, ferido em seu orgulho e em seu bolso, estava prestes a contra-atacar com toda a sua força. O arquiteto da retaliação foi o primeiro-ministro, Lord North. Pressionado pelo rei e pela opinião pública, ele apresentou ao parlamento uma série de projetos de lei punitivos que os colonos logo chamariam de leis intoleráveis. Não eram peças de legislação sutis, eram um martelo projetado para esmagar a resistência em Massachusetts. A primeira e mais devastadora foi a Lei do Porto de Boston. A partir de 1 de junho de 1774, o Porto de Boston, a alma econômica da cidade, seria fechado a todo o comércio. Permaneceria fechado até que a cidade pagasse integralmente pelo chá destruído e demonstrasse arrependimento adequado. Era um cerco econômico, projetado para levar a cidade à fome e à submissão. Lord North declarou no parlamento: devemos dominar ou nos submeter a eles. A lei foi aprovada com uma maioria esmagadora. A mensagem para Boston era inequívoca: a desobediência teria um preço, e esse preço seria a ruína. A coroa acreditava que, isolando e punindo Boston, as outras colônias recuariam de medo. Foi, mais uma vez, um erro de cálculo monumental. Em seguida, veio a lei do governo de Massachusetts, que efetivamente revogou a Carta da Colônia e desmantelou seu autogoverno. A Assembleia eleita foi severamente restringida e o Conselho do Governador, anteriormente eleito, passaria a ser nomeado pelo rei. As reuniões municipais, o berço da democracia local e focos de sedição foram proibidas sem a permissão expressa do governador. Era um golpe direto no coração das liberdades políticas que os colonos da Nova Inglaterra prezavam há mais de um século. A lei transformou o governo de Massachusetts de um dos mais democráticos do Império no menos democrático. Para garantir que essas novas leis fossem cumpridas, o general Thomas Gage, comandante em chefe das forças britânicas na América do Norte, foi nomeado governador militar de Massachusetts. Boston se tornaria,
para todos os efeitos, uma cidade sob ocupação militar. Milhares de tropas britânicas adicionais foram enviadas, e uma nova lei de aquartelamento permitiu que os soldados fossem alojados em casas e edifícios privados, se necessário. Londres não estava mais tentando governar Boston, estava tentando subjugá-la pela força. Para completar o pacote punitivo, o parlamento aprovou a Lei de Administração da Justiça. Esta lei estipulava que qualquer oficial da coroa acusado de um crime capital, enquanto cumpria suas funções em Massachusetts, poderia ser transferido para a Inglaterra ou para outra colônia para ser julgado. Os colonos a apelidaram de Lei do Assassinato, pois acreditavam que ela permitiria que os soldados britânicos matassem colonos com impunidade, sabendo que nunca seriam condenados por um júri de seus pares. Juntas, essas leis eram uma declaração de guerra legislativa. Elas despojavam os cidadãos de Massachusetts de seus direitos de propriedade, de seus direitos políticos e de seus direitos legais. A questão não era mais sobre o chá ou a tributação. A questão agora era sobre a submissão total. Londres havia transformado um protesto sobre um imposto em uma luta fundamental pela liberdade. Ao tentar esmagar a rebelião em uma colônia, o parlamento conseguiu exatamente o que os radicais como Samuel Adams esperavam. Eles criaram uma causa comum para todas as 13 colônias. A punição de Boston não foi vista como um incidente isolado, mas como um prenúncio do que poderia acontecer com qualquer colônia que ousasse desafiar a autoridade imperial. A reação nas colônias às leis intoleráveis foi de choque, horror e, o mais importante, de solidariedade. Em vez de isolar Boston, as leis a transformaram em uma mártir. Cidades e vilarejos de New Hampshire à Geórgia começaram a enviar suprimentos para a cidade sitiada por terra. Carroças de farinha, rebanhos de ovelhas e barris de peixe chegavam para ajudar Boston a sobreviver ao bloqueio. Foi um dos primeiros e mais comoventes atos de unidade pan-americana. Os Comitês de Correspondência, uma rede de comunicação revolucionária criada por Samuel Adams, entraram em ação. A notícia das leis punitivas e os apelos à resistência se espalharam pelas colônias com uma velocidade surpreendente. Panfletos foram impressos, sermões foram pregados e resoluções foram aprovadas em assembleias coloniais condenando a tirania britânica. A Virgínia, a maior e mais influente das colônias, tomou a liderança, propondo que todas as colônias enviassem delegados a um congresso continental para formular uma resposta unificada. A armadilha de Lord North havia se fechado, não sobre Boston, mas sobre o próprio Império Britânico. Ao tentar dividir e conquistar, ele havia conseguido unir e inflamar. A resposta unificada começou a tomar forma. A proposta da Virgínia para um Congresso Geral foi recebida com entusiasmo. Durante o verão de 1774, as colônias, uma a uma, selecionaram seus delegados. Eram alguns dos homens mais brilhantes da América. Advogados, fazendeiros, comerciantes. Eram conservadores e radicais, homens que ainda esperavam por uma reconciliação e homens que já sentiam o cheiro de pólvora no ar. Em setembro, 56 delegados de 12 das 13 colônias, a Geórgia, enfrentando uma ameaça indígena na fronteira e dependente do apoio militar britânico, não enviou representantes, se reuniram na Filadélfia, no Carpenter's Hall. Este era o primeiro Congresso Continental. Não era um governo, não tinha poder legal para aprovar leis ou cobrar impostos. Mas era o símbolo mais poderoso até então de que as colônias estavam começando a se ver não como entidades separadas e leais à coroa, mas como algo novo, americanos. A Filadélfia, a cidade do amor fraterno, tornou-se o palco onde o doloroso nascimento de uma
identidade nacional começaria em meio a debates acalorados e decisões que selariam o destino de um continente. Dentro do Carpenter's Hall, o ar crepitava com a tensão de um choque de ideologias. Os delegados representavam um espectro de opiniões. De um lado, estavam os radicais, como os primos Samuel e John Adams de Massachusetts e Patrick Henry da Virgínia, que acreditavam que a resistência armada era inevitável e que o Congresso deveria tomar uma posição firme e intransigente. Patrick Henry, em um de seus discursos arrebatadores, declarou: "As distinções entre virginianos, pensilvanianos, nova-iorquinos e nova-inglaterreses não existem mais. Eu não sou um virginiano, mas um americano." Do outro lado, estavam os conservadores e moderados, liderados por Joseph Galloway, da Pensilvânia, que temiam a anarquia e a guerra. Eles ainda se consideravam súditos britânicos leais e buscavam desesperadamente um compromisso, uma maneira de reparar a brecha com a Grã-Bretanha. Galloway propôs um plano de união que criaria um parlamento americano com poder de veto sobre a legislação britânica que afetasse as colônias. Era uma tentativa engenhosa de encontrar um meio-termo, mas foi derrotada por uma margem de um único voto. O momento para o compromisso estava passando rapidamente. A maré estava virando a favor dos radicais. Apesar das divisões, os delegados sabiam que a inação era o maior perigo. Eles precisavam apresentar uma frente unida. Após semanas de debate intenso, o Congresso adotou uma série de resoluções cruciais. A primeira foi a Declaração de Direitos e Agravos, um documento que afirmava os direitos dos colonos como cidadãos ingleses: o direito à vida, à liberdade, à propriedade e, crucialmente, o direito de não serem taxados sem representação. O documento listava as violações desses direitos pelo Parlamento, desde 1763, incluindo as leis intoleráveis, e declarava-as inconstitucionais. Não era uma declaração de independência, mas era um aviso claro. Era a linha traçada na areia. Os colonos estavam reivindicando o direito de governar seus próprios assuntos internos, reconhecendo a autoridade da coroa apenas sobre questões de política externa e comércio. Era uma distinção sutil, mas fundamental, que o parlamento britânico jamais aceitaria. A colisão entre duas visões irreconciliáveis de império estava se tornando inevitável. A ação mais significativa do Congresso, no entanto, foi a criação da Associação Continental. Este foi o golpe de mestre que transformou palavras em ação. A associação pedia um boicote total e coordenado aos produtos britânicos. A partir de 1º de dezembro de 1774, as colônias não importariam mais nada da Grã-Bretanha. Se as leis intoleráveis não fossem revogadas até setembro do ano seguinte, elas também cessariam todas as exportações para o Império. Era uma declaração de guerra econômica. Para fazer cumprir o boicote, o Congresso pediu a cada cidade e condado que criasse comitês de inspeção. Esses comitês se tornaram, na prática, governos locais revolucionários. Eles espionavam os vizinhos, publicavam os nomes dos infratores nos jornais e usavam a pressão social e, por vezes, a intimidação para garantir a conformidade. A Associação Continental foi um passo revolucionário, criando uma estrutura de governo paralela que minava a autoridade real em toda a América. O Congresso ainda não era um governo, mas havia criado a sombra de um. Antes de se dissolver em outubro, o primeiro Congresso Continental concordou em se reunir novamente em maio de 1775, se suas queixas não fossem atendidas. Eles enviaram petições ao rei e ao povo da Grã-Bretanha,
expressando sua lealdade, mas também sua determinação em defender seus direitos. Foi um último apelo à razão, mas na Grã-Bretanha, suas ações foram vistas como um desafio aberto à soberania do parlamento. O rei, George III, declarou que os governos da Nova Inglaterra estão em estado de rebelião. Os golpes devem decidir se eles devem estar sujeitos a este país ou ser independentes. As palavras do Congresso falavam de paz e reconciliação, mas suas ações, o boicote, a criação de comitês de fiscalização, a aprovação de resoluções desafiadoras, apontavam para a guerra. Os delegados deixaram a Filadélfia e voltaram para casa para um outono e inverno de crescente tensão. Eles haviam chegado como delegados de colônias separadas, partiram com um senso nascente de propósito comum. Eles haviam entrado no Carpenter's Hall como súditos britânicos queixosos. Saíram como americanos à beira da Revolução. A escolha de desafiar um império foi tomada em um salão por homens que sabiam que suas palavras poderiam ser interpretadas como traição. Eles optaram pela unidade em face da incerteza. E hoje, diante de uma crise, o que você acredita ser mais eficaz? Um protesto unido e pacífico ou uma ação direta e disruptiva? Sua opinião molda o futuro. Conte-nos nos comentários. Enquanto os políticos debatiam na Filadélfia, em Massachusetts, o ar estava cada vez mais pesado com o cheiro de pólvora. O general Thomas Gage, agora governador militar, encontrava-se em uma posição impossível. Ele estava encarregado de fazer cumprir as leis intoleráveis, mas sua autoridade mal se estendia para além do alcance dos canhões de Boston. O campo pertencia aos rebeldes. O governo colonial legal havia entrado em colapso, substituído por um Congresso Provincial rebelde que se reunia ilegalmente em Concord e Cambridge. Este governo paralelo cobrava impostos, organizava milícias e preparava-se abertamente para a guerra. Gage era um homem experiente, casado com uma americana, e compreendia a determinação de seus oponentes melhor do que seus superiores em Londres. Ele escreveu repetidamente ao governo, alertando que a situação era muito mais séria do que eles imaginavam e que seriam necessárias 20.000 tropas para subjugar a Nova Inglaterra. Seus avisos foram ignorados, vistos como o nervosismo de um general excessivamente cauteloso. Gage sabia que estava sentado em um barril de pólvora e os patriotas continuavam a jogar fósforos acesos em sua direção. A primeira grande faísca quase incendiou a colônia em setembro de 1774, no que ficou conhecido como o Alarme da Pólvora. Agindo com base em informações de que os colonos estavam acumulando munições, Gage enviou uma pequena força para confiscar um estoque de pólvora provincial armazenado perto de Boston. A operação foi bem sucedida, mas os rumores se espalharam como fogo selvagem pelo campo. A história que circulava era que as tropas britânicas estavam marchando, que Boston havia sido bombardeada e que a guerra havia começado. Em questão de horas, milhares de milicianos furiosos de toda a Massachusetts e até de Connecticut pegaram em armas e começaram a marchar em direção a Boston. Multidões cercaram as casas de funcionários da coroa, forçando-os a renunciar. A revolta em massa só foi contida quando se soube que os rumores eram falsos. O Alarme da Pólvora foi um ensaio geral para a Revolução. Ele demonstrou a Gage a rapidez e a escala com que os colonos podiam se mobilizar, e mostrou aos colonos seu próprio poder. Eles descobriram que podiam, de fato, desafiar o exército mais poderoso do mundo. Em resposta, o Congresso Provincial de Massachusetts ordenou formalmente que as cidades reorganizassem suas milícias e criassem unidades especiais de resposta rápida, os Minutemen. Estes eram voluntários,
geralmente jovens e aptos, que se comprometiam a estar prontos para lutar a 1 minuto de aviso. Eram fazendeiros, ferreiros, lojistas, cidadãos comuns, que passavam suas noites treinando nos campos de suas aldeias, limpando seus mosquetes e preparando seus equipamentos. Eles não eram um exército profissional, mas eram homens defendendo suas casas e suas liberdades. Sua força não estava na disciplina de parada, mas em sua familiaridade com o terreno e em sua determinação feroz. Eles eram a personificação da revolução, um povo em armas. Enquanto isso, o contrabando de armas e pólvora tornou-se a atividade mais importante da Nova Inglaterra. Armas eram contrabandeadas da Holanda, da França e das Índias Ocidentais. Os patriotas invadiram fortes britânicos mal defendidos em New Hampshire e Rhode Island, levando centenas de barris de pólvora e dezenas de canhões. Cada arma confiscada, cada barril de pólvora escondido era um passo a mais em direção à guerra. Ambos os lados mergulharam em uma guerra de sombras, uma teia de espionagem e contra-espionagem. Gage tinha seus informantes, legalistas que o mantinham a par dos planos dos rebeldes. Mas os patriotas tinham uma rede muito mais eficaz, liderada pelo Dr. Joseph Warren, o presidente do Comitê de Segurança de Massachusetts. Warren era o mestre de espiões da Revolução em Boston. Sua rede incluía homens e mulheres de todas as classes sociais, desde estivadores a artesãos. Seu principal agente era Paul Revere, um ourives e gravador, que era o centro nevrálgico do sistema de comunicação dos patriotas. Revere e seus companheiros cavaleiros patrulhavam as estradas, observando os movimentos das tropas britânicas, transmitindo mensagens e coordenando as ações dos comitês de segurança por toda a colônia. Disse até que a própria esposa do general Gage, Margaret Campbell Gage, que simpatizava com a causa americana, era uma das informantes secretas de Warren. A cidade de Boston, ocupada por milhares de casacas vermelhas, tornou-se um ninho de intrigas, onde cada palavra sussurrada poderia significar a diferença entre a liberdade e a forca. Na primavera de 1775, Gage recebeu ordens de Londres que não podia mais ignorar. O governo, cansado de sua aparente inação, ordenou-lhe que tomasse uma atitude decisiva para esmagar a rebelião. Ele foi instruído a prender os líderes do Congresso Provincial, especialmente Samuel Adams e John Hancock. Gage sabia que uma tentativa de prender Adams e Hancock, que eram vistos como heróis, provavelmente desencadearia a guerra que ele tanto temia. Em vez disso, ele decidiu por um objetivo mais militar: destruir o arsenal que os rebeldes haviam acumulado na cidade de Concord, a cerca de 30 quilômetros de Boston. Era um plano ousado e secreto. Gage planejava enviar uma força de 700 soldados de elite em uma marcha noturna para pegar os rebeldes de surpresa, destruir seus canhões e suprimentos e retornar a Boston antes que a milícia pudesse se mobilizar. Era um plano lógico no papel, mas que subestimava fatalmente a eficiência da rede de espionagem de Warren e a determinação dos Minutemen. A ordem foi dada. As tropas começaram a se preparar secretamente, mas em Boston nada permanecia secreto por muito tempo. Os olhos da Revolução estavam observando. A noite de 18 de abril de 1775 era fria e clara, com a lua brilhando sobre as águas calmas do porto de Boston. O Dr. Joseph Warren havia recebido a confirmação final de suas fontes. As tropas britânicas estavam se preparando para marchar naquela mesma noite. O alvo era Concord. Ele sabia que precisava alertar o campo. Imediatamente, ele despachou seus 2 cavaleiros mais confiáveis, William Dawes
e Paul Revere. Eles teriam que seguir rotas diferentes para garantir que a mensagem chegasse. Dawes foi enviado pela estreita faixa de terra que ligava Boston ao continente, uma rota mais longa, mas que evitava as patrulhas navais. Revere tomaria a rota mais curta e perigosa, atravessando o rio Charles de barco e começando sua cavalgada a partir de Charlestown. Antes de partir, Revere arranjou um sistema de alerta precoce com o sacristão da Old North Church. Um sinal de lanterna seria colocado no campanário para alertar os patriotas do outro lado do rio sobre a rota das tropas. Um se por terra e 2 se por mar. 2 luzes bruxuleantes logo perfuraram a escuridão, sinalizando que os britânicos estavam cruzando o rio. A cavalgada da meia-noite havia começado. A jornada de Revere é uma lenda, mas a realidade foi ainda mais tensa. Quase imediatamente, ele deu de cara com uma patrulha britânica, mas seu cavalo ágil conseguiu escapar. Galopando pelas estradas escuras, ele parou em cada casa e aldeia, batendo nas portas e gritando o aviso: "Os regulares estão saindo." Ele não gritou: "Os britânicos estão vindo", como a lenda diz, pois naquela época eles ainda se consideravam britânicos. A ameaça eram os regulares, as tropas profissionais do rei. Em Medford, ele acordou o capitão da milícia local. Em Lexington, por volta da meia-noite, ele chegou à casa onde Samuel Adams e John Hancock estavam hospedados. Depois de alertá-los para fugir, ele se juntou a William Dawes, que havia chegado pouco antes. A ele se juntou um jovem médico, Samuel Prescott, que estava voltando para casa depois de visitar sua noiva. Os 3 partiram juntos para Concord, mas no meio do caminho, eles foram emboscados por outra patrulha britânica. Prescott, conhecendo bem a área, saltou com seu cavalo sobre um muro e escapou pela floresta, conseguindo chegar a Concord e dar o alarme. Dawes também conseguiu escapar, mas Revere foi capturado. Sua cavalgada lendária havia terminado, mas a semente do alarme já havia sido plantada. Ao amanhecer de 19 de abril, a vanguarda da força britânica, sob o comando do Major John Pitcairn, marchou para Lexington Green. Lá, eles encontraram sua passagem bloqueada por uma linha esfarrapada de cerca de 80 milicianos comandados pelo capitão John Parker. Parker, um veterano da Guerra Franco-Índia que estava morrendo de tuberculose, sabia que seus homens não tinham chance contra os regulares em uma batalha aberta. Sua intenção não era lutar, mas fazer um protesto silencioso e armado. Ele teria dito a seus homens: "Fiquem firmes, não atirem a menos que atirem em vocês, mas se eles querem uma guerra, que comece aqui." Pitcairn cavalgou à frente e gritou para os milicianos se dispersarem. "Dispersem-se, malditos rebeldes! Larguem suas armas e dispersem-se!" Lentamente, relutantemente, os milicianos começaram a obedecer. Então, da confusão, um tiro soou. Ninguém sabe ao certo quem atirou primeiro, se foi um miliciano nervoso, um soldado britânico exaltado, ou talvez um tiro de um observador escondido atrás de um muro. A origem daquele tiro permanece um dos maiores mistérios da história americana, mas suas consequências foram inequívocas. Aquele único tiro quebrou a tensão. Os soldados britânicos, sem ordens, abriram fogo com uma saraivada devastadora. Os milicianos, pegos de surpresa, mal tiveram tempo de responder. Quando a fumaça se dissipou, 8 americanos jaziam mortos ou morrendo na grama do vilarejo e outros 10 estavam feridos. A primeira sangue da guerra pela independência dos Estados Unidos da América havia sido derramada. Os britânicos deram um grito de vitória e continuaram sua marcha para Concord, deixando a carnificina para trás. Eles chegaram a Concord algumas horas depois, mas a cidade já estava alertada. A maior parte das armas e da pólvora havia sido movida e escondida.
Os soldados conseguiram encontrar e destruir apenas uma pequena parte do arsenal. Enquanto eles realizavam sua busca, centenas de milicianos de Concord e das cidades vizinhas começaram a se reunir em uma colina com vista para a ponte norte da cidade, observando a fumaça subir de sua cidade. Eles viram a fumaça e pensaram que os britânicos estavam queimando suas casas. Nesse momento, a raiva superou o medo. Com a determinação sombria de quem acredita que sua casa está sendo destruída, os milicianos decidiram avançar. Cerca de 400 deles marcharam em direção à Ponte Norte, que era guardada por um pequeno contingente de cerca de 100 soldados britânicos. À medida que os americanos se aproximavam, os britânicos dispararam uma saraivada de aviso, e depois outra, que matou 2 milicianos. O major John Buttrick, de Concord, gritou para seus homens: "Fogo, companheiros soldados! Pelo amor de Deus, fogo!" Os Minutemen responderam com uma saraivada disciplinada. A uma distância de 50 metros, seus mosquetes de caça, embora menos precisos, foram devastadores. 3 soldados britânicos foram mortos e 9 ficaram feridos. Foi um momento de virada. Pela primeira vez naquele dia, as tropas de elite do império mais poderoso do mundo recuaram sob o fogo de fazendeiros e artesãos. Os casacas vermelhas fugiram de volta para a segurança da força principal. O poeta Ralph Waldo Emerson mais tarde imortalizaria este momento como o tiro ouvido ao redor do mundo. O protesto havia se tornado uma batalha. A batalha estava prestes a se tornar uma guerra total. A retirada britânica de Concord começou por volta do meio-dia e rapidamente se transformou em um pesadelo. O coronel Francis Smith, comandante da expedição, sabia que estava em sérios apuros. A notícia do confronto na Ponte Norte se espalhou. E agora, de todas as cidades e vilarejos, em um raio de 30 quilômetros, milicianos estavam convergindo para a estrada que levava de volta a Boston. Não era um exército organizado que lutava em formação. Eram milhares de homens furiosos escondidos atrás de cada muro de pedra, cada árvore, cada casa ao longo da rota de 25 quilômetros. Eles travaram uma guerra de guerrilha brutal e implacável contra a coluna britânica em marcha. Era uma tática que os britânicos, treinados para lutar em batalhas campais europeias, não estavam preparados para enfrentar. Os soldados, em suas túnicas vermelhas brilhantes, eram alvos fáceis. O que deveria ter sido uma marcha de volta tornou-se uma luta desesperada pela sobrevivência, uma corrida sangrenta através de um corredor da morte. Os casacas vermelhas, cansados, com sede e com a munição acabando, começaram a entrar em pânico. A disciplina se desfez. Eles corriam de um lado da estrada para o outro, atirando descontroladamente nas árvores e muros, muitas vezes sem ver um alvo claro. Os milicianos, por outro lado, eram caçadores experientes em seu próprio território. Eles corriam à frente da coluna, encontravam uma posição de emboscada, disparavam seus mosquetes e depois recuavam para a floresta para recarregar e repetir o processo mais adiante na estrada. Foi uma batalha contínua, uma série de escaramuças brutais que durou horas. Os feridos, tanto britânicos quanto americanos, eram deixados para trás onde caíam. A estrada para Boston estava se tornando um rastro de sangue, equipamento abandonado e corpos. O mito da invencibilidade do soldado britânico estava sendo destruído a cada tiro disparado por trás de uma cerca de pedra. Estes não eram soldados, eram vizinhos, pais e filhos, lutando com uma ferocidade que só pode vir da defesa do próprio lar. A raiva que nasceu em Lexington Green estava agora sendo paga com juros ao longo da estrada para Boston.
Perto de Lexington, a coluna britânica, exausta, estava à beira do colapso total. Eles haviam marchado e lutado por quase 12 horas e estavam prestes a ser completamente aniquilados. A salvação chegou na forma de uma brigada de reforço de 1.000 homens, com artilharia, sob o comando do brigadeiro-general Hugh Percy. Percy havia sido enviado de Boston para cobrir a retirada. Sua chegada e o fogo de seus canhões dispersaram temporariamente os milicianos e deram aos sobreviventes da força original um breve momento para descansar. Mas a trégua foi curta. Assim que a marcha foi retomada, os ataques recomeçaram, talvez com ainda mais intensidade. Os milicianos, agora em número de quase 4.000, assediaram a coluna britânica por todo o caminho até Charlestown, do outro lado do rio de Boston. A luta mais feroz ocorreu em Menotomy, hoje Arlington, onde a batalha degenerou em um combate corpo a corpo selvagem, de casa em casa. Ao anoitecer, os britânicos, humilhados e ensanguentados, finalmente alcançaram a segurança das linhas de Boston, protegidos pelos canhões da Marinha Real. O dia havia terminado. O custo foi impressionante. Os britânicos sofreram 273 baixas, incluindo 73 mortos. As perdas americanas foram de 95 homens, mas os números contavam apenas parte da história. O impacto psicológico foi imenso. Uma força de elite do exército britânico havia sido derrotada e quase destruída por uma milícia de fazendeiros. A notícia do que aconteceu em Lexington, Concord e na estrada para Boston se espalhou pelas 13 colônias como um incêndio. Ela galvanizou a resistência e destruiu qualquer esperança remanescente de uma solução pacífica. O sangue havia sido derramado em ambos os lados e agora não havia mais volta. O que começou como uma missão para confiscar algumas armas se transformou na primeira campanha militar da Guerra pela Independência. A expedição projetada para intimidar os colonos e esmagar a rebelião teve o efeito exatamente oposto. Ela uniu os colonos em uma fúria justa e os convenceu de que podiam, de fato, lutar e vencer o poderoso Império Britânico. Nos dias seguintes, a 19 de abril, a situação mudou drasticamente. As milícias que haviam perseguido os britânicos de volta a Boston não voltaram para casa. Em vez disso, elas permaneceram. De toda a Nova Inglaterra, mais e mais companhias de milícia chegaram, engrossando as fileiras do exército improvisado. Em poucos dias, Boston estava cercada. 16.000 milicianos formaram um semicírculo de acampamentos que se estendia de Cambridge a Roxbury, aprisionando o General Gage e seu exército na península de Boston. O cerco de Boston havia começado. Não era um exército formal, mas uma coleção de milícias provinciais com diferentes comandantes e pouca coordenação central. Mas eles compartilhavam um propósito comum: manter o exército britânico engarrafado e impedir que ele atacasse o campo novamente. O protesto, que começou com a destruição do chá, havia escalado para uma rebelião armada. A rebelião armada agora havia se tornado uma guerra. Um longo e exaustivo cerco estava apenas começando, e com ele, a longa e exaustiva luta pela independência. A decisão de atirar contra as tropas do rei foi uma escolha sem volta, transformando vizinhos em soldados. Em uma situação de conflito inevitável, o que você considera mais justificável, uma defesa passiva esperando o primeiro ataque, ou um ataque preventivo para neutralizar a ameaça? Compartilhe sua tática nos comentários, enquanto o exército improvisado de milicianos apertava o cerco a Boston. Na Filadélfia, as portas do State House se abriram para o Segundo Congresso Continental em maio de 1775. Os delegados se reuniram
em uma atmosfera radicalmente diferente da de seu primeiro encontro. O som dos tiros em Lexington e Concord ecoava em seus debates. A guerra, que antes era uma possibilidade temida, agora era uma realidade sangrenta. O Congresso enfrentava uma tarefa monumental: organizar e dirigir um esforço de guerra em nome das 13 colônias, que ainda não eram uma nação unificada. Eles não tinham uma constituição, nem um poder executivo e operavam puramente com base no consentimento das assembleias coloniais que os enviaram. Eles eram um governo revolucionário em formação, assumindo os poderes de um Estado soberano por necessidade. Sua primeira e mais urgente tarefa era transformar a turba de milicianos acampados ao redor de Boston em um exército de verdade, um exército continental. E todo exército precisa de um comandante. A escolha do comandante em chefe foi uma das decisões mais cruciais e politicamente astutas do Congresso. A lógica sugeria um comandante da Nova Inglaterra, já que a luta estava concentrada lá. Mas John Adams, de Massachusetts, tinha uma visão mais ampla. Ele entendia que, para garantir o apoio de todas as colônias, especialmente da poderosa Virgínia, a guerra não poderia ser vista como um conflito puramente da Nova Inglaterra. Ele precisava de um virginiano. Sua escolha recaiu sobre um homem alto e imponente, um fazendeiro e veterano da Guerra Franco-Índia que estava sentado silenciosamente no fundo da sala, vestindo o uniforme de sua antiga milícia, George Washington. Washington não era o general mais experiente da América, mas possuía qualidades que o tornavam a escolha ideal. Ele tinha presença, dignidade, uma reputação de integridade e, crucialmente, a experiência de liderar tropas e lidar com as complexidades da logística militar. Sua nomeação foi um golpe de mestre político. Ela uniu o Sul e o Norte, transformando uma rebelião local em uma luta continental. Washington aceitou o posto com humildade, recusando-se a receber um salário e pedindo apenas que o Congresso cobrisse suas despesas. Ele então partiu para Boston para assumir o comando de um exército que ainda mal existia. Enquanto Washington viajava para o norte, a situação em Boston estava prestes a explodir novamente. No final de maio, reforços britânicos chegaram, juntamente com 3 generais de destaque: William Howe, John Burgoyne e Henry Clinton. Com seu exército, agora com mais de 6.000 homens, Gage e seus novos generais se sentiram confiantes o suficiente para sair da defensiva. Eles planejaram ocupar as colinas desocupadas que cercavam a cidade, especialmente as alturas de Dorchester, ao sul, e a península de Charlestown, ao norte, para impedir que os rebeldes colocassem artilharia ali e bombardeassem a cidade. A rede de espionagem dos patriotas, no entanto, descobriu o plano. Em resposta, na noite de 16 de junho, o comando americano enviou uma força de 1.200 homens sob o comando do coronel William Prescott para ocupar as colinas de Charlestown antes dos britânicos. Eles deveriam fortificar Bunker Hill, a colina mais alta, mas por razões ainda debatidas, eles passaram por Bunker Hill e, em vez disso, começaram a construir uma pequena, mais forte fortaleza de terra em Breeds Hill, uma posição mais baixa e muito mais exposta, diretamente em frente a Boston. Foi uma provocação ousada. Ao amanhecer, os britânicos ficaram chocados ao ver a fortificação que havia surgido da noite para o dia. Os navios de guerra no porto e as baterias de artilharia em Boston abriram um fogo pesado contra a posição americana, mas a fortaleza de terra absorveu a maior parte dos tiros. O general Gage e seus colegas enfrentaram uma escolha: poderiam cercar a península e forçar os americanos a se renderem pela fome, uma opção taticamente sólida, ou poderiam lançar um ataque frontal
direto para cima da colina, escolhendo a arrogância em vez da prudência, e ansiosos por apagar a humilhação da retirada de Concord, eles optaram pelo ataque frontal. O general Howe, que lideraria o assalto, estava convencido de que os rebeldes amadores fugiriam ao primeiro vislumbre das baionetas britânicas. Ele desembarcou com mais de 2.000 soldados de elite na base da península e os formou em linhas perfeitas para a marcha para cima da colina. Era um espetáculo impressionante de poderio militar, observado por milhares de civis dos telhados de Boston. Dentro da pequena fortaleza, os americanos, reforçados por mais algumas centenas de homens, esperavam com os nervos à flor da pele. Eles estavam com pouca munição e sabiam que não podiam desperdiçar um único tiro. O coronel Prescott deu a ordem lendária: não atirem até verem o branco dos olhos deles. Enquanto as linhas vermelhas impecáveis dos britânicos avançavam lentamente colina acima, os defensores americanos seguraram o fogo. O silêncio era ensurdecedor. Quando os britânicos chegaram a menos de 50 metros, os americanos finalmente dispararam. Uma muralha de fogo e chumbo de mosquete rasgou as fileiras da frente do ataque britânico. A saraivada foi devastadora. Fileiras inteiras de casacas vermelhas caíram. Os sobreviventes, atordoados, quebraram a formação e recuaram colina abaixo. Eles se reagruparam e atacaram uma segunda vez. E mais uma vez, eles foram recebidos com uma saraivada mortal que os dizimou e os forçou a recuar. O próprio general Howe escapou por pouco da morte várias vezes, com seu uniforme perfurado por balas. A coragem dos defensores americanos era espantosa. Eles haviam repelido 2 ataques do melhor exército do mundo, mas sua pólvora estava quase no fim. Os britânicos, reforçados e determinados, lançaram um terceiro e último ataque. Desta vez, eles alcançaram a fortaleza. Sem munição, os americanos foram forçados a lutar com as coronhas de seus mosquetes contra as baionetas britânicas. Após um combate corpo a corpo selvagem, eles finalmente recuaram, deixando a colina para os britânicos. Entre os últimos a cair estava o Dr. Joseph Warren, o mestre de espiões e líder revolucionário que lutava como um soldado raso. Sua morte foi uma perda devastadora para a causa. Os britânicos haviam vencido a batalha, mas a um custo terrível. Eles sofreram mais de 1.000 baixas, incluindo quase 100 oficiais, quase metade de sua força de ataque. As perdas americanas foram de cerca de 450. Um general britânico observou sombriamente: mais uma vitória como essa arruinaria este exército. A Batalha de Bunker Hill, embora uma derrota tática para os americanos, foi uma vitória moral e psicológica imensa. Ela provou para os americanos e para o mundo que a milícia cidadã podia enfrentar as tropas regulares britânicas em uma batalha campal e infligir perdas catastróficas. A guerra seria muito mais longa e sangrenta do que qualquer um em Londres havia imaginado. O cerco a Boston se arrastou pelo outono e pelo inverno de 1775 a 1776, transformando-se em um impasse. O exército continental, agora sob o comando de George Washington, lutava para se transformar de uma coleção de milícias em uma força de combate coesa. Washington enfrentava problemas imensos: falta de disciplina, escassez de suprimentos, deserções e, o mais crítico de todos, uma falta desesperadora de artilharia e pólvora. O exército britânico, por sua vez, hoje estava confortavelmente instalado em Boston, mas era um exército aprisionado, incapaz de romper o cerco. A cidade ocupada sofria com a superlotação e a escassez de alimentos. A guerra havia chegado a um impasse, e ambos os lados sabiam que algo precisava acontecer para quebrá-lo.
A solução para o problema de Washington viria de uma fonte improvável e de um feito de logística militar que beirava o impossível, liderado por um livreiro de 25 anos de Boston, chamado Henry Knox. Knox, um autodidata entusiasta da artilharia, propôs um plano audacioso a Washington. Ele lideraria uma expedição para buscar os canhões que haviam sido capturados pelos americanos no Forte Ticonderoga, no norte de Nova York, no início da guerra. Eram mais de 50 peças de artilharia, incluindo canhões pesados e morteiros. O problema era que Ticonderoga ficava a quase 500 quilômetros de distância, e a jornada teria que ser feita no auge do inverno, através das montanhas nevadas de Berkshires. Washington, desesperado, aprovou o plano. No inverno de 1775, Knox e seus homens, usando trenós puxados por bois, arrastaram quase 60 toneladas de artilharia através de rios congelados, vales nevados e montanhas traiçoeiras. Foi uma façanha hercúlea de engenharia e resistência, uma das operações logísticas mais notáveis da história militar. No final de janeiro de 1776, para o espanto de todos, a nobre caravana de artilharia de Knox chegou ao acampamento do Exército Continental, em Cambridge. Washington finalmente tinha as ferramentas para quebrar o impasse. Enquanto Knox transportava seus canhões, outra arma, muito mais poderosa, estava sendo forjada. Em janeiro de 1776, um panfleto anônimo de 47 páginas, intitulado Senso Comum, apareceu nas ruas da Filadélfia. Seu autor era Thomas Paine, um imigrante inglês radical que havia chegado à América apenas 2 anos antes. Senso Comum foi uma bomba ideológica. Escrito em uma linguagem simples, direta e apaixonada que qualquer fazendeiro ou artesão podia entender, o panfleto atacava não apenas as políticas do parlamento, mas a própria ideia de monarquia e governo hereditário. Paine ridicularizava a noção de que um continente inteiro devesse ser governado por uma pequena ilha a milhares de quilômetros de distância. Ele chamava o rei George III de bruto real e argumentava de forma convincente que a única solução para os problemas da América era a independência completa e imediata. O panfleto se tornou um best-seller instantâneo, vendendo centenas de milhares de cópias. Ele cristalizou os pensamentos e sentimentos que muitos americanos hesitavam em expressar, transformando a conversa de uma luta por direitos como ingleses para uma luta pela criação de uma nova nação. Senso Comum destruiu os últimos laços emocionais e psicológicos com a Grã-Bretanha e preparou o terreno para a declaração de independência. Com sua nova artilharia e com a opinião pública agora firmemente a favor da independência, Washington estava pronto para agir. Ele concebeu um plano ousado, semelhante ao que os americanos haviam tentado em Breeds Hill, mas desta vez com poder de fogo para apoiá-lo. O alvo eram as alturas de Dorchester, uma série de colinas ao sul de Boston que dominavam tanto a cidade quanto o porto onde a frota britânica estava ancorada. Se os americanos conseguissem fortificar aquelas alturas e instalar seus canhões, a posição britânica em Boston se tornaria insustentável. Na noite de 4 de março de 1776, sob o manto da escuridão e com o barulho de um falso bombardeio de Cambridge para distrair os britânicos, Washington colocou seu plano em ação. Mais de 2.000 soldados americanos, trabalhando febrilmente durante a noite, transportaram os canhões de Knox e pré-fabricaram fortificações para as alturas de Dorchester. Foi uma operação logística e de engenharia ainda mais impressionante do que a de Breeds Hill. Quando o sol nasceu em 5 de março, o novo comandante britânico, general William Howe, que havia substituído Gage,
olhou para as alturas de Dorchester e mal pôde acreditar no que via. Durante a noite, uma fortaleza formidável havia surgido, repleta de canhões apontados diretamente para seus navios e suas tropas. Um de seus engenheiros teria dito que o trabalho deve ter empregado 15 a 20 mil homens. Howe comentou sombriamente que os rebeldes fizeram mais em uma noite do que todo o meu exército teria feito em um mês. Ele sabia que estava encurralado. A frota britânica estava ao alcance dos canhões de Washington e qualquer tentativa de atacar as alturas bem defendidas seria um suicídio, uma repetição de Bunker Hill em uma escala muito pior. Ele planejou um ataque, mas uma tempestade conveniente o impediu. Enfrentando a aniquilação, Howe tomou a única decisão sensata. Ele decidiu evacuar. Após dias de negociações tensas, em 17 de março de 1776, a frota britânica, levando consigo todo o exército e mais de 1.000 legalistas, zarpou do porto de Boston. Após quase um ano de cerco, a cidade que havia sido o berço da Revolução estava finalmente livre. Foi a primeira grande vitória estratégica para a causa americana, alcançada não com uma grande batalha, mas com audácia, engenharia e o poder combinado da pena e da espada. A evacuação de Boston provou que o exército continental podia, sob a liderança de Washington, derrotar os britânicos. A guerra estava longe de terminar, mas um passo crucial em direção à independência havia sido dado. Com a libertação de Boston, o foco da guerra se deslocou para o sul, para Nova York, e o foco político retornou a Filadélfia. O sucesso militar deu ao Congresso Continental a confiança necessária para dar o passo final e irrevogável. A lógica dos eventos, impulsionada pelos canhões de Knox e pelas palavras de Paine, apontava para uma única direção. Os debates sobre a reconciliação haviam terminado. A questão agora não era mais se a América deveria ser independente, mas quando e como declará-lo ao mundo. Os acontecimentos que começaram com um ato de desobediência no porto de Boston estavam prestes a culminar na criação de um documento que mudaria o curso da história humana e daria à luz uma nova nação, concebida na liberdade e dedicada à proposição de que todos os homens são criados iguais. Na primavera de 1776, o Congresso Continental, reunido novamente na Filadélfia, tornou-se o centro de um debate fervoroso sobre a independência. Uma a uma, as colônias instruíam seus delegados a votar pela separação da Grã-Bretanha. O ímpeto era irresistível. Em 7 de junho, Richard Henry Lee, da Virgínia, apresentou formalmente uma resolução que continha 3 partes, que estas colônias unidas são, e por direito devem ser, estados livres e independentes, que deveriam buscar alianças estrangeiras, e que um plano de confederação deveria ser preparado. A apresentação da resolução de Lee forçou a questão. O debate que se seguiu foi intenso. Alguns delegados, como John Dickinson, da Pensilvânia, ainda pediam cautela, argumentando que uma declaração de independência era prematura e que as colônias deveriam primeiro estabelecer um governo central mais forte e garantir uma aliança com a França. Outros, liderados por John Adams, argumentavam apaixonadamente que a independência já era uma realidade de fato e que era hora de declará-la formalmente para unificar o país e atrair o apoio estrangeiro. Adams, o Atlas da Independência, trabalhou incansavelmente nos bastidores, persuadindo e pressionando os delegados hesitantes. Enquanto o debate continuava, o Congresso tomou a decisão prudente de nomear um comitê para redigir uma declaração formal de independência, para que estivesse pronta, caso a resolução de Lee fosse aprovada. O Comitê dos 5 era composto por John Adams, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Roger Sherman,
e Robert Livingston. Adams, reconhecendo o talento de Jefferson como escritor, insistiu que o jovem virginiano, de 33 anos, redigisse o rascunho. Jefferson, um produto do Iluminismo, retirou-se para seus aposentos e, em pouco mais de 2 semanas, produziu um dos documentos mais importantes e eloquentes da história. Ele não tentou inventar ideias novas, mas sim articular uma expressão da mente americana. Ele baseou-se fortemente na filosofia de John Locke, com sua teoria dos direitos naturais, e na Declaração de Direitos da Virgínia, de George Mason. O rascunho de Jefferson era uma acusação poderosa contra o rei George III e uma defesa filosófica da Revolução. O preâmbulo da Declaração de Jefferson era sua parte mais revolucionária e duradoura. Com uma prosa inspiradora, ele afirmava verdades que considerava autoevidentes: que todos os homens são criados iguais, que são dotados por seu Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Ele então expunha a teoria do governo por consentimento, que os governos são instituídos para garantir esses direitos e que, quando qualquer forma de governo se torna destrutiva desses fins, é direito do povo alterá-la ou aboli-la. O restante do documento era uma longa lista de queixas contra o rei, projetada para provar que ele havia estabelecido uma tirania absoluta sobre as colônias e que, portanto, os colonos estavam justificados em romper seus laços com a Grã-Bretanha. Era, ao mesmo tempo, um manifesto filosófico, uma acusação legal e um anúncio ao mundo da criação de uma nova nação. Em 1º de julho, o Congresso, reunido como um comitê do todo, retomou o debate sobre a resolução de Lee. No final do dia, 9 colônias votaram a favor. A decisão final foi adiada para o dia seguinte para permitir que os delegados buscassem unanimidade. Em 2 de julho de 1776, o Congresso votou formalmente pela independência. 12 colônias votaram sim, com Nova York se abstendo. Seus delegados ainda não haviam recebido instruções para votar pela independência, mas o fariam algumas semanas depois. John Adams escreveu para sua esposa, Abigail, exultante: o 2º dia de julho de 1776 será a época mais memorável da história da América. Ele estava certo sobre a importância do dia, mas errado sobre a data que seria celebrada. O Congresso então passou os 2 dias seguintes debatendo e editando o rascunho da Declaração de Jefferson. Eles fizeram várias alterações, a mais significativa sendo a remoção de uma passagem que condenava a escravidão, uma concessão necessária para garantir o apoio da Carolina do Sul e da Geórgia. Finalmente, em 4 de julho, o texto final da Declaração de Independência foi formalmente adotado. A história havia completado um círculo. O que começou como um protesto contra um imposto sobre o chá, um ato de desobediência cuidadosamente encenado no porto de Boston, havia desencadeado uma cadeia de eventos que levou inexoravelmente à criação de uma nova república. A resposta intransigente da Grã-Bretanha às leis intoleráveis transformou um conflito econômico em uma luta por direitos políticos. Os tiros em Lexington e Concord transformaram a luta política em uma guerra. E a guerra, por sua vez, tornou a independência não apenas desejável, mas necessária. A Declaração de Independência transformou uma rebelião em uma revolução. Ela mudou o status dos combatentes de rebeldes traidores para soldados de uma nação soberana e deu à causa americana um propósito moral e filosófico que inspiraria não apenas os americanos, mas também os movimentos de liberdade em todo o mundo. Os 56 homens que assinaram aquele documento não eram deuses,
eram seres humanos falíveis, com interesses e preconceitos. Mas naquele momento, eles realizaram um ato de coragem monumental. Eles apostaram suas vidas, suas fortunas e sua sagrada honra em uma ideia. A ideia de que um povo tem o direito de escolher seu próprio destino. A festa do chá de Boston não foi o começo da América, mas foi o momento em que a América decidiu que não podia mais permanecer em silêncio. Foi o som alto e claro de uma porta se fechando para o passado e se abrindo para um futuro incerto, mas livre. Os pais fundadores, ao desafiar um império, escolheram o caminho da guerra e da incerteza em nome de seus princípios. Eles apostaram tudo o que tinham. Hoje, enquanto enfrentamos nossos próprios desafios, a escolha deles nos faz pensar. Diga-nos, o que você acha que é mais importante para a prosperidade de uma nação? Uma ordem garantida, mesmo ao custo de certas liberdades, ou uma liberdade arriscada que pode levar ao caos? Escreva sua resposta nos comentários. Sua opinião é muito importante para nós.